Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2022. Antes de começar os nossos estudos, eu vou falar aqui a respeito de um tema que é recomendação de investimentos. Não sei se todos sabem, mas além de grafista, eu também sou advogado. E, obviamente, eu, assim como todos, eu tenho o dever e obrigação de seguir as regulamentações. E enquanto o CNPI, que é o Registro de Analista de Investimentos, não vem, eu preciso, nenhuma dos meus estudos eles podem se configurar como recomendação de investimentos. Essa informação aqui é até uma informação relevante, para todos que gostam de produzir conteúdos aí pela internet. A maioria não segue isso daqui, mas isso não nos excusa, nos isenta de cumprirmos a lei. Então, eu fiz uma análise sobre aquilo que pode, aquilo que não pode, e a partir disso, eu vou seguir aí com a regulamentação. Primeiramente, a questão de recomendação de investimentos. Não adianta disclaimer, Não sei se você percebeu, mas talvez esse seja o primeiro vídeo, depois de alguns meses, que eu não coloquei um disclaimer falando que não se trata de recomendação de investimentos. Porque não adianta. Não adianta eu falar, isso aqui não é recomendação de investimentos e fazer uma recomendação de investimentos, tá? Então, tudo isso que você vê aí, esses disclaimers, você pode saber que se a pessoa incorre em recomendação, o disclaimer não a isenta, tá? Recomendação, eu achava que mesmo eu falando sobre padrões gráficos, eu coloquei até uma palavra que é ensináveis, quando a partir do momento em que eu estou falando sobre o futuro, eu estou fazendo uma recomendação de investimentos. Então, por exemplo, eu ensino nos meus cursos a fazer a projeção de Fibonacci. Tem vários vídeos aqui também que eu ensinei a fazer projeção de Fibonacci. É uma ferramenta assim objetiva, tá? Não há espaço para subjetividade. Você pega os pivôs como referência e tal, e aí você faz a projeção. Só que como a projeção ela se refere a uma possibilidade de um futuro, ela pode ser entendida como uma recomendação de investimentos, por mais que tenha parâmetros técnicos e objetivos, tá? Então, qualquer ideia sobre o futuro é uma recomendação de investimentos. Mesmo que sejam padrões ensináveis, não se pode falar do futuro. Só se pode falar do passado, tá? Agora, isso não influencia, não quer dizer que influencia, mas não prejudica, meu projeto educacional, tá? Então, eu não posso falar sobre o futuro sem problema algum. Vamos falar sobre o passado, tá? Vamos falar sobre os padrões que ocorreram e que são operáveis, até porque, não existe até um provérbio muito famoso, que é que se você quiser alimentar uma pessoa com fome, basta você dar um peixe para ela. Se você quer que essa pessoa nunca mais tenha fome, você ensina a pessoa a pescar. Então é melhor você aprender como fazer do que ficar necessitando de recomendações, de projeções, de coisas que determinadas pessoas estão fazendo. Então, diante desse cenário, os meus conteúdos educacionais, esses vídeos aqui, de olho no mercado, sempre que eu posso eu estou fazendo eles, eles vão ter aí essa sistemática, tá? Não vou mais falar sobre as possibilidades que o índice, o mini índice. Eu posso falar da tendência, a tendência que já está ocorrendo, que já ocorreu na verdade, porque afinal de contas, olha só, o candle de hoje já é passado, tá? O candle de hoje é passado, então eu posso falar do candle de hoje para trás, tudo que aconteceu, a tendência que já se formou. Agora, se essa tendência vai continuar ou não, aí você pode pegar tudo aquilo que eu ensino, e você fazer a leitura e se posicionar, tá? Agora, baseado nisso, como a gente pode só analisar o passado,
né, eu não vou mais ficar dissecando possibilidades de swing trade futuras, né, mesmo que seja de projeções e padrões gráficos objetivos. Então eu vou poder me dedicar mais a padrões gráficos do day trade. Por quê? Porque o day trade, como ocorreu no espaço de um dia, nós temos mais informações, tá? Porque no swing trade, até formar o padrão, demora. Então, por exemplo, olha só, aqui no mini índice. O mini índice ele fez um movimento de breakout, né? Olha só, desde o mês de novembro ele começou, ele caiu, rompeu essa região de suporte que é importante, que ele já havia, tocado 2 vezes, tá? E aí ele segurou aqui nessa região de suporte, que é uma região de suporte que ele já tinha tocado também anteriormente. E aí você vê a importância de mapear suportes e resistências, tá? Então ele segurou aqui nessa região e tocou durante várias vezes nesse suporte, até que ele, ao encontrar com a média de 20, ele tem um movimento de queda e ele já acionou, tá? Ele já acionou o breakout. O setup power breakout de venda já foi acionado. Foi acionado aqui, nesse dia aqui, tá? E aí os preços estão em queda, né? Essa linha em 100.250 pontos é o suporte, é o próximo suporte, tá? E aí é aquela, ele vai parar aqui no próximo suporte, vai voltar a subir? A gente não sabe, né? Eu não trabalho com essas cogitações, até porque o suporte sozinho, né, a informação de um suporte, ela não é algo tão importante de maneira isolada, né? O movimento de breakout, né, os preços eles pararam aqui, nessa região de suporte anterior, tá? Aqui no outro há várias possibilidades, mas aqui ele havia formado um padrão gráfico. Qual o padrão gráfico? Ele não rompeu acima da média de 20, virando a média para cima, né? Ele continuou dentro de um movimento lateral, né? E aí a partir desse movimento lateral, com a média de 20 ainda declinando, os preços retomaram a queda e romperam essa região de suporte, porque aqui foi uma lateralização. E a lateralização a gente já sabe que a gente sempre traça aqui, um retângulo, né? Então aqui nós tínhamos esse retângulo, tá? E aí, enquanto ele permanece dentro desse retângulo, nada a fazer, né? E aí ele teve esse setup power breakout. Ele está em tendência de baixa. Então, o viés, digamos assim, né, de um day trader do mini índice deve ser um viés baixista. Aliás, repito, reformulo. Não quer dizer que deve ser um viés baixista. O potencial de valorização maior pelo fato do gráfico diário estar em tendência de baixa são day trades na ponta vendedora, tá? Esse é o potencial. Não quer dizer que os preços não vão subir. Você pode ver que subiram, né? Foi ontem os preços, eles fizeram a mínima aqui, subiram. Vamos até ver quantos por cento que eles subiram. Havia feito uma mínima aqui mais ou menos nessa região, chegou a bater, 3.000, quase 3.200 pontos, tá? Aqui, ainda, e no pregão de hoje começou, né, de manhã, ontem de manhã, segunda-feira de manhã, e foi até hoje de manhã, né? 24 horas. É claro que não foi 24 horas porque, né, o pregão dura 6 horas mais ou menos. Aliás, um pouco mais, né? A partir de 9 até as 18. Mas aí, olha só, ele teve esse movimento de alta depois que ele retomou a queda. Mas os movimentos direcionais, ele se dá na ponta vendedora. Isso é um fator técnico de probabilidade, tá? Também não quer dizer também que eu estou insinuando que você só deve operar na ponta vendedora do mini índice. Você deve operar tendência, é isso que você deve operar. E aqui no gráfico de hoje, no mini índice, no prazo de 5 minutos, os preços, olha só, eles caíram, fizeram esse fundo aqui, retomaram a alta. Aqui nós tivemos um pivô e que a partir desse candle barra elefante foi rompido esse suporte. Então esse pivô foi confirmado. Então aqui nós tivemos vários setups. Quando o padrão gráfico operável é aquele que está
ocasionando o start de vários setups ao mesmo tempo. Tá? Você pode entender aqui, ó, que esse movimento lateral aqui, ó, foi um breakout. Tá? Ele fez suporte, fez um breakout. É claro que ele subiu aqui acima da média de 20. Mas nós estamos falando do mini índice em 5 minutos, tá? Mini contratos de índice tem uma volatilidade insana. Uma volatilidade muito insana. Você não pode olhar o mini índice de maneira levar tudo ao pé da letra. Tá? Você não encontra, é muito raro ter padrões de livro. Tá? Então aqui, ó, o ideal seria não subir acima da média de 20, ficar abaixo da média de 20, que é essa média amarela, e voltar a cair. Não foi o que aconteceu. Por outro lado, ele segurou na média de 200 e voltou a cair. E quando ele volta a cair, que é o fator interessante. Por quê? Porque aqui, tá, enquanto ele está aqui, nós não temos certeza. Agora, a partir do momento em que ele retoma a queda, com um candle barra elefante de baixa, sendo formado a partir da média de 20, com as 3 médias móveis já viradas para baixo, elas se cruzaram aqui em cima, com o ADX já a partir de 30, o DI menos bem acima do DI mais e o MACD baixista. Aqui dentro dessa janela aqui nós temos todos os indicadores alinhados, tá? Vou selecionar aqui a janela para você ver, ó. Essa janela aqui, ó, aqui de aproximadamente 10 para as 4 da tarde até 4h40, nós tivemos uma janela onde todos os indicadores estavam alinhados, tá? Aqui foi o padrão gráfico operável, tá? E quando eu falo, né, eu falei no começo aqui, ó, sobre a gente analisar o passado. Analisando o passado a gente aprende. Este padrão gráfico aqui, isso que aconteceu, é o que você deve buscar em qualquer prazo gráfico. Ponto, acabou. Tá? Qualquer prazo gráfico. Não importa se é 5 minutos, 15 minutos, diário, semanal, é isso daqui que você tem que esperar. E o que dá confiança para a gente poder operar isso daqui, para a gente poder fazer essa leitura, é que todos os indicadores estão alinhados. Tá? A banda de Bollinger inferior está sendo empurrada para baixo a partir de um candle barra elefante, tá? Com DI menos acima de DI mais, ADX já a partir de 30. Aqui no caso ele estava já em mais ou menos 25, né? Depende de cada ativo. O ideal é 30, mas geralmente o 30 é em ações, né? Aqui tem muita volatilidade, então você tem que ver. Você pega essa janela, você vê o nível do ADX de start. 25, tá? Pega outra janela no passado, faz um backtest visual. O pessoal fica achando que backtest só se faz com softwares, com programas, com robôs, etc. Não. Você consegue fazer backtests visuais. Até porque os grandes grafistas que construíram literaturas extremamente importantes, Charles Dow, o Thomas Elliot, Nelson Elliot, aliás, perdão, o Nelson Elliot, né, que criou as chamadas ondas de Elliot, ele não tinha software, ele não tinha programa para poder ficar fazendo backtests, colocando parâmetros, né, no programa para ir rodar o histórico e aí o programa fazer análise toda do histórico do gráfico e mostrar os pontos, os dados, né? Esse padrão aqui ocorreu em 150 vezes, com ganhos de 20%, não sei o que. Não, isso é uma forma, esse backtest de software, ele é uma forma otimizada e rápida para você fazer um backtest. Mas você tem a plena capacidade de fazer um backtest visual, tá? E esse backtest visual, ele serve também como uma metodologia de aprendizado, porque você vai olhar gráficos, né? O Elliot, né? O Nelson Elliot, ele analisou, o que aconteceu com ele? Ele era um contador, né? Ele era formado em contabilidade, trabalhou muitos anos lá numa empresa. Eu não sei se ele era nos Estados Unidos, eu acho que foi trabalhar na África, uma coisa assim. E eu só sei que ele pegou uma doença, uma espécie de verme, uma doença intestinal, tá? Uma bactéria, alguma coisa assim, e que fez com que ele meio que aposentasse por invalidez. Ele voltou para os Estados Unidos e aí ele ficou ocioso, ele não tinha nada para fazer. E ele resolveu analisar gráficos do mercado de ações. Ele analisou
gráficos que compreendem 75 anos de mercado. E ele foi analisando padrões, procurando padrões gráficos, analisando vários indicadores, e ele descobriu que o mercado ele se forma em ondas. E ele foi descobrindo padrões nessas ondas, tá? As ondas de Elliott, né? Que geralmente a formação de 5 ondas, 3 de expansão e 2 de correção, tá? E isso ele desenvolveu toda uma teoria, toda uma análise baseado em backtest visual, tá? Backtest visual. Então, é isso. Cada ativo ele também tem uma determinada característica. Então, o mini índice, às vezes o ADX aqui no mini índice em 25 ele já tá bom. Às vezes em 20 ele já tá bom. Se todos os indicadores estão alinhados, se o MACD está baixista, então beleza, o MACD está baixista também, junto com o DMI, então é trade, tá? Então esse foi a possibilidade aí, ó. A partir do candle barra elefante, teve uma queda aí, ó, de 1.210 pontos. A partir do GIFT, que foi aqui embaixo, teve aí uma queda de 858 pontos. Tá? Lembrando que, olha só, o GIFT corre-se um risco muito grande, tá? Quem opera o GIFT, porque aqui, ó, nós tivemos esse candle, porque é um candle barra elefante, aí a gente pega o segundo candle como referência. Mas aí nesse caso, o seu stop é acima do candle e a sua entrada, vamos copiar e colar aqui, peraí. A sua entrada é abaixo aqui, ó. Só que o que acontece? Se você já entra aqui, você entrou vendido aqui, você pode ter tomado uma violinada. É quando os preços sobem, aciona o seu stop para voltar a cair, tá? Então, o ideal é o stop loss acima do candle barra elefante. A entrada pode ser a partir do candle barra elefante. E, de preferência, projeção de 100% ou 61.8 desse candle barra elefante. Tá? Nos meus cursos eu ensino a fazer esta projeção. Ok? Vamos excluir os estudos aqui. Esse foi o estudo de mini índice. Vamos para o mini dólar. O mini dólar, aí agora a gente vai olhar aqui, ó, o gráfico diário. Ele ainda está em lateralização. Tá? Ele está aqui, ó, com o DI mais acima do DI menos. Tá, mas ele ainda está em lateralização. Vamos ver o gráfico de 5 minutos. O gráfico de 5 minutos, o dólar, o mini dólar, olha só, eu falei sobre características de cada ativo, né? O mini dólar, a volatilidade dele é maior do que o mini índice. Tá? Como que eu sei disso? Olhando aqui o gráfico. Como que eu sei? Olha só. Veja bem, hoje de manhã nós tivemos os preços iniciaram essa perna de baixa, bateram na média de 200, corrigiram até a média de 20 e voltaram a cair. Aqui ele confirmou o pivô de baixa, tá? Aqui ele confirmou o pivô de baixa. A partir do momento que ele rompe este fundo aqui. Se você fez o meu curso Fundamentos de Análise Técnica, você sabe o que eu estou falando, tá? O meu curso Fundamentos, eu simplesmente enxuguei tudo aquilo que é necessário saber. E num curso de 12 horas, mais ou menos, para você saber o que precisa saber e o básico, tá? Então, olha só, mas aí ele tem a confirmação do pivô de baixa. Mas você vê que este próprio candle do gráfico de 5 minutos, que confirma o pivô de baixa, ele, ao invés de iniciar um movimento de queda, ele formou a mínima do dia. Olha que absurdo. Entendeu? No momento em que você tem um setup sendo acionado, que o setup confirmação de pivô sendo acionado, você já tem os preços retomando a alta. E aí os preços retomando a alta, olha como que ele veio buscar aqui, ó, acima desse candle barra elefante. Olha isso daqui, ó. Sabe o que é isso daqui? Olha só, ele veio aqui buscar. Nós temos um pavio entrando aqui em cima. Por que ele faz isso daqui? Porque o mercado, ele viu esse candle barra elefante. Ele viu que confirmou o pivô. Aí entra uma galera, vários players, principalmente os institucionais, para poder estopar os sardinhas, tá? Então o que eles fazem? Eles entram comprados, pesado, fez com que o preço só batesse lá em cima,
acionou o stop da galera e o que aconteceu? Retomou a queda para bater de novo aqui na região da mínima do dia, para depois voltar a subir. Então, olha só. Olha que como a gente pode traçar aqui, ó, que nessa faixa os preços bateram. Olha como que os preços bateram aqui nessa faixa. Aí os preços eles sobem e começam a bater numa mesma faixa. Então, aqui no dólar, o dólar ele tem muito scalper. Muito scalper. Então, o pessoal, a maioria, não está interessado em operar tendência. Formou suporte aqui embaixo, o que eles fazem? Ao invés de entrar vendido, eles entram comprados. E eles traçam o suporte, eles traçam a resistência. A resistência está aqui em cima, aqui, ó, mais ou menos aqui em cima, ó. Resistência, porque é o topo anterior. Olha só, veio, quase bateu na resistência, voltou para a mesma região de stop, voltou para quase a mesma região do topo anterior também. Aí caiu, já perdeu um pouco o fôlego. Então eles ficam aqui, compra no suporte e vende na resistência. Para quê? Para que os preços possam bater aqui dentro. Então a ideia deles é o seguinte. Vou tentar desenhar aqui, ó. A ideia deles é quando o preço está aqui no meio, o preço vem, bate no suporte. Eles compram, para quê? Aí sobe e aí subiu um pouquinho, eles já estão vendendo, tá? Mas o objetivo deles é levar o máximo possível para a região de resistência. E aí eles começam a vendendo, aí cai. Aproxima do suporte, eles já começam a recomprar, porque aqui, ó, eles estavam vendidos. Então, ele já não vai bater no suporte aqui embaixo. Então fica só andando de lado, tá? E cada hora ele bate num parâmetro, porque os scalpers, eles vão realizando cada vez numa faixa menor de preços, tá? Eles não buscam movimentos tão longos. E aí o somatório do comportamento de vários scalpers acaba formando essa imensa lateralização. Eu posso te falar que até mesmo no gráfico diário, né, os swing traders eles também estão se comportando como scalpers. O mercado simplesmente traçou uma região de resistência aqui, ó, em 5,57, 5,50 e uma região de suporte em 5 reais. O que está acontecendo? O dólar, ele mais ou menos aqui, ó, ele vem aqui, ó, na região de 5,20, o pessoal vai comprando. Aí ele sobe. Quando chega a 5,39, 5,40, vende. Cai de novo. 5,20, compra. Aí aqui eles deixaram subir mais um pouco. 5,55, 5,52. Aí vende. Ele fica assim, ó, oscilando de 20, 30, 40 centavos dentro dessa janela aqui, ó. Tá? Então até mesmo no nível macro, nível de swing trade, o mercado está se comportando com, né, a estratégia de scalper. É uma estratégia de lateralização. Tá? O mercado simplesmente ele está se acomodando, se acomodou com esse tipo de estratégia aqui. Por quê? Porque também o cenário da economia brasileira não está favorável. Pelo contrário, né? Está começando o início das dores aí. Né? Vai vir juros altos. Né? O André Jakurski, que é um grande gestor aí brasileiro, já falou. 2023 a renda fixa vai bater a renda variável, tá? E aí agora também parece que o Ibovespa hoje oficialmente ele zerou os ganhos de 2022. Eu li que o Ibovespa zerou, eu li que o petróleo também zerou. Olha só, o ano está quase terminando. Todos os ganhos que o Ibovespa teve nesse ano de 2022 ele já entregou, devolveu. Então quem comprou e foi se valorizando, vamos até olhar o gráfico. Aliás, esse aqui é o dólar, eu estou fazendo confusão. Vamos olhar então o Ibovespa, para ver se essa fala é verdadeira. Vamos olhar o Ibovespa, vamos olhar aqui o gráfico semanal. Ó, 2022, sim, exatamente, a informação está correta, tá? 2022 começou aqui, ó, vamos ver onde, aqui, ó. 100 mil pontos, na região de 100 mil pontos, ele chegou a subir. Espera aí, vamos voltar aqui, porque eu cliquei aqui errado. Vamos pegar daqui então, porque se eu clicar aqui em cima da média, vai pegar a média como referência. Ó, mais ou menos daqui, ele chegou a subir quase 20%, né? Aí aqui, ó, no mês de março, ele começou a cair.
Aí ele pegou e começou a entrar em campo negativo, caiu quase 6%, porque o início foi aqui, ó. Vamos traçar uma linha aqui, ó. Foi aqui. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. E começou 2022, tá? Então, olha só, se aqui começou 2022, ele sobe quase 20%, caiu, devolveu todo o ganho aqui no meio do ano, ele devolveu todos os ganhos, chegou a cair 6%, subiu, chegou a subir, vamos pegar aqui, ó, da máxima até, opa, peraí, tem que ser a partir daqui, ó, da máxima, aqui, 16,70% de alta, até o mês de outubro, e a partir de outubro ele já caiu, ele tá quase, na verdade, peraí, a primeira semana foi essa aqui, ó, esse candle aqui, ó, foi até uma semana de alta, aqui, ó, 10/1, essa foi a primeira semana de 2022, tá, ele tá cravando praticamente cravando, se a gente desconsiderar o pavio aqui, realmente a informação que eu vi no Twitter lá é verdadeira, tá? O Ibovespa está aí, ó, ele zerou os ganhos que teve, né? Foi um ano aí de muita volatilidade, né? Olha só, primeiro semestre ele subiu, atingiu 19% de alta, devolveu e chegou a ficar 6% negativo, para voltar a subir, não conseguiu bater o topo, subiu 16%, não 19%, e voltou a cair, e agora está fechando o ano aí em queda. Vai fechar no 0 a 0. Vai fechar no 0 a 0. Mas a partir daqui o mercado já está entendendo pelo que está acontecendo, tá? Não estou fazendo análise gráfica, projeção, nem nada, a partir do gráfico. Porque, né, com a nova PEC aí e tudo mais, né, o novo governo já tá gastando já demasiadamente. Só para ter uma ideia, né, a equipe de transição do Lula foi a maior da história. Nunca teve tantas pessoas numa equipe de transição, tá? E para fazer o quê? A maioria fazer nada. Eu sei porque eu já trabalhei na administração pública e eu também já trabalhei em época de transição. Eu entrei com um novo chefe do Poder Executivo, no caso foi o Poder Executivo Municipal, foi um prefeito. Então o prefeito ali estava entrando. Na primeira semana eu entrei e era o caos, né? Inclusive o prefeito anterior ele era da oposição, né? E aí quando a gente chegou lá não tinha nem cadeira para sentar, tá? Não tinha nem cadeira para sentar, computador muito menos. E eu fiquei 3 meses lendo contratos, relatórios, uma opção de documento para poder tentar entender o que aconteceu, porque não houve repasse de informações, tá? Nem nada. Enfim, a administração pública, só quem trabalhou em administração pública, seja qualquer nível, municipal, estadual, federal, sabe como que funciona o Brasil. E é independente de político, tá? Existe uma cultura corporativa na administração pública deletéria, tá? Deletéria. Mas, então olha só, eu analisei, né? Já analisei o dólar, o índice, já estamos aí com 30 minutos que eu ia analisar aqui. Vamos então analisar só os principais papéis aqui. A questão do day trade, tá? Vale, o que aconteceu em Vale? Vale no pregão de hoje ficou majoritariamente em movimento lateral. O único movimento bacana que aconteceu foi aqui, ó, de ontem para hoje, tá? Ele formou esse pivô de alta aqui, corrigiu na média de 20, isso aqui foi um pivô de livro, né? Corrigiu na média de 20, aí abriu em gap de alta hoje, já no segundo candle confirmou o pivô e bateu lá na média de 200. Então isso daqui, ó, era possível, tá? Se você sabe que são formações de pivôs, etc., você sabia que aqui teve um setup, tá? Vale, no gráfico de 5 minutos, teve um setup na ponta compradora no inicinho da manhã, batendo aqui na média de 200. Depois devolveu, olha só, foi lá embaixo para pegar o stop. O mercado é assim, gente. Tá? Os institucionais ficam lá. E aí o que acontece? O que acontece na prática? Existem corretoras que o mercado sabe que são
eu não gosto desse nome, né? Mas é um mercado que convencionou, são sardinhas. Sardinhas são pessoas físicas, tá? Que está operando. Então, vamos lá. Clear corretora. A Clear é a corretora que tem isenção, né, na corretagem grátis. Embora não seja grátis, né? Eles têm um sistema chamado RLP, eu já expliquei em textos que eles ganham dinheiro com RLP. O RLP permite você, é obrigado a startar o RLP, esse sistema essa habilitação do sistema deles, essa ferramenta. Essa ferramenta permite que a corretora ela entre na ponta contrária. Então, se você, por exemplo, né, você é um day trader, você está querendo comprar que vale, tá? Você coloca uma ordem de compra lá. A corretora, se não tiver ordens de venda no book de ofertas para te vender a ação, a corretora ela pode ir lá e entrar como parte contrária, tá? Aí você fala, mas como que eles ganham dinheiro? Olha, 90% dos day traders perdem dinheiro. Então, se você se você puder ser ponta contrária, operar de maneira inversa a todos os day traders que operam na sua corretora, em 90% das situações você vai ganhar dinheiro. Em apenas 10% você vai perder. Tá? Então é isso, é assim que a Clear ganha dinheiro. Ponto. Então a Clear tem corretagem grátis. Pelo fato de ter corretagem grátis, pessoas físicas que operam fluxos financeiros menores vão na Clear. E aí, operam pela Clear. E aí o que acontece? No mini índice, no mini dólar, isso acontece muito. O trader institucional, ele fica lá com o Times and Trades aberto. O Times and Trades, ele mostra a quantidade de ordens que há no book de ofertas de qual corretora. Eu não sei se eu tenho Times and Trades. Esse aqui é o Prof Chart. Vamos ver aqui, só para eu... Então eu vou explicar isso aqui, que isso aqui é mais importante do que ficar analisando o papel. Times and Trades. Vamos ver, hein? Aqui, ó. Exatamente, eu tenho Times and Trades aqui, ó. Olha só, Vale. Esse foi o Times and Trades de hoje de Vale, tá? Olha só, Goldman, é o Goldman Sachs. Na ponta compradora. Na ponta vendedora, aqui, ó, XP, Nova Futura. UBS. UBS é uma corretora que é majoritariamente pessoas físicas, tá? UBS. Então, as ordens do UBS, o mercado já sabe que é pessoa física, ou seja, sardinhada entrando. XP aqui, vamos ver se tem Clear. Tem Clear, tá? Clear aqui, ó. Clear, então você já sabe, ó, Clear é pessoa física. XP também tem muita pessoa física, tá? XP, mas majoritariamente Clear, isso aqui é óbvio, em primeiro lugar é a Clear. Segundo lugar, UBS. Talvez aqui no mesmo patamar que a Clear, tá? UBS, Clear em primeiro lugar. Depois XP, porque também tem bastante pessoa física. Que são os bancos aí que tem majoritariamente pessoas físicas operando, tá? Então, o que acontece? E aí eles ficam analisando esse Times and Trades, né? O cara fica operando aqui, ó, por exemplo, Vale. E aí ele fica vendo quais são as ordens que estão lá no book de ofertas de qual corretora. E aí se majoritariamente é uma corretora que, aqui ó, UBS, entrou comprado aqui em 86,16. O que eles vão fazer? Eles vão entrar na ponta contrária, um institucional vai entrar na ponta contrária, indo contra aquela operação, tá? Então assim, pelo Times and Trades dá para fazer essa leitura. O que as pessoas físicas, os sardinhas, como que eles estão operando? Nesse exato momento, eles estão entendendo que a tendência é de alta, então eles estão entrando comprado, vão entrar vendido, e vão entrar pesado vendido, que a gente vai entrar vendido e a gente vai acionar o stop deles, tá? Então é isso, gente, eles ficam o tempo todo buscando stops. Aqui, ó, você pode ver que não houve fechamento. Quando tem esses candles assim, ó, com pavios longos em regiões de suporte e resistência, como aqui em cima, isso é entrada maciça de ordem de institucional para poder pegar sardinhada, tá? Então eles pegam mesmo, ficam buscando o dia inteiro. Então acaba que
o que acontece com os preços da maioria dos ativos, principalmente o que tem mais liquidez, não são assim uma negociação de tendência. Ah, o ativo está subindo porque a empresa, por exemplo, Vale está subindo porque a empresa é boa, está produzindo mais e tal. Não. A negociação dos preços é muito ruído. É ruído. O tempo todo ruído, porque tem robôs e tem traders institucionais que ficam buscando aqui, ó. Então essa lateralização aqui, ó, é uma região, igual eu falei lá no dólar lá, ó. Eles traçam, tá? Traçam aqui, ó, e fica aí, ó. Atingiu suporte, compra, atingiu resistência, vende. E fica nesse trem aqui, ó. Suporte, resistência. E aí o movimento fica lateral. E isso daqui, ó, é ruído. Isso aqui é ruído. Isso aqui tem nada a ver com o fundamento da empresa, com notícias. Não, isso aqui é ruído provocado por traders, tá? Principalmente traders institucionais. Então, é isso, tá? Você tem que desenvolver essa capacidade aí para poder entender sobre essa dinâmica, ok? Então são 36 minutos, né? Acho que por aqui eu já falei bastante, né? Espero que tenha sido proveitoso aí esse vídeo, né? Que você tenha aprendido aí algumas questões técnicas, porque esse é o objetivo aqui desse vídeo, né? Sendo um conteúdo educacional. E aí qualquer dúvida, só fazer pergunta aí nos comentários que eu estarei respondendo, ok? Então fico por aqui, um abraço a todos e se Deus quiser, até o próximo vídeo.